A porta que Deus fecha é para te proteger. Você já se perguntou por que algumas portas simplesmente não se abrem na sua vida, mesmo quando você ora, insiste, se esforça e faz tudo o que está ao seu alcance? Já sentiu aquela frustração de ver uma oportunidade diante de você e, de repente, ela se fechar sem explicações? E já questionou a Deus pensando: Senhor, por que isso aconteceu comigo? É aqui que começa a verdade que vai mudar a forma como você enxerga cada não de Deus. Quando Ele fecha uma porta, não é rejeição, é proteção. Muitas vezes você olha para trás e percebe que aquilo que parecia ser uma grande perda, na verdade, foi um grande livramento. Aquela porta que não se abriu, aquela oportunidade que escapou, aquela pessoa que foi embora, tudo isso estava debaixo da permissão de Deus, porque Ele via o que você não podia ver. Apocalipse 3:7 declara: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Isso significa que Deus tem controle absoluto sobre cada porta. E quando Ele decide fechar, não existe força humana que consiga abrir. Mas também significa que quando Ele abre, ninguém pode impedir. A questão é: será que você está disposto a confiar nele, até mesmo quando a porta se fecha? Será que consegue acreditar que o não de Deus é tão amoroso quanto o sim? Será que entende que o Pai não te priva por crueldade, mas por cuidado? Hoje vamos caminhar juntos nessa reflexão. As portas que Deus fecha não são sinais de abandono, mas de proteção e direção. E ao longo deste vídeo, você vai perceber que até mesmo os maiores nãos da sua vida carregavam em si uma promessa maior do que você imaginava. Prepare o coração, porque até o final desta mensagem, você vai enxergar as portas fechadas da sua história com outros olhos. E quando isso acontecer, a paz vai substituir a frustração e a confiança vai vencer a ansiedade. Quando uma porta se fecha, o primeiro sentimento que brota no coração é a frustração. Você pensa: eu queria tanto isso, estava tudo caminhando, parecia a resposta de Deus. Por que não deu certo? Esse pensamento é natural, porque enxergamos a vida a partir do agora, do que sentimos e do que desejamos no momento. Mas Deus enxerga o que está por trás da porta. Ele vê perigos escondidos, dores futuras e armadilhas que poderiam te afastar do propósito. E por amor, Ele fecha o que você queria para abrir o que realmente precisa. Provérbios 16:9 diz: O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Isso significa que você pode até fazer planos, desejar, se organizar, e é bom que faça, mas no fim é o Senhor quem guia. E parte dessa direção inclui fechar algumas portas que para você pareciam perfeitas, mas que na verdade eram apenas ilusões de segurança. Pense em quantas situações você já passou que na época doeram porque não aconteceram como queria. Um relacionamento que terminou, um emprego que não deu certo, um projeto que foi interrompido. Naquele momento parecia um desastre. Mas hoje, olhando para trás, você talvez perceba: se aquilo tivesse continuado, teria me destruído. O Salmo 37:23 confirma essa verdade. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e deleita-se no seu caminho. Ou seja, não são seus planos que confirmam o caminho, é o Senhor quem confirma os seus passos. E quando Ele fecha uma porta, está simplesmente protegendo o seu caminho de algo que não era para você. É duro aceitar? Sim. Mas é libertador entender que o não de Deus não é uma punição. É um desvio de rota para evitar uma queda maior. Ele não fecha porque quer te frustrar, mas porque deseja te livrar. Por isso,
A próxima vez que se deparar com uma porta fechada, não pergunte apenas, por que, Senhor? Pergunte também, o que o Senhor está me livrando? Essa mudança de perspectiva vai transformar a maneira como você encara cada porta que não se abriu. Uma das maiores mentiras que a ansiedade sopra ao coração é: se essa porta fechou, acabou. Não existe outra saída. Não existe outro caminho. Mas a verdade é exatamente o oposto. Quando Deus fecha uma porta, Ele já tem outra preparada. Em Isaías 43:19, o Senhor declara: Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Perceba, Deus não diz que vai improvisar, mas que já está fazendo algo novo. Enquanto você se lamenta pela porta que fechou, Ele já está desenhando um caminho que talvez ainda não consiga enxergar. O problema é que muitas vezes ficamos tão fixados na porta que se fechou que não percebemos a outra que está se abrindo. É como alguém que fica olhando para uma janela trancada, chorando porque não pode passar por ela, enquanto atrás de si há uma porta escancarada, pronta para ser atravessada. Romanos 8:28 nos lembra: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Isso significa que nada na sua vida é em vão. Até as portas fechadas fazem parte de um plano maior que vai cooperar para o seu bem. Aquilo que parecia o fim é, na verdade, o começo de algo melhor. Você pode não entender hoje, mas amanhã olhará para trás e dirá: ainda bem que aquela porta não se abriu. Deus sabia exatamente o que estava fazendo. E aqui está a chave: confie. O mesmo Deus que fechou uma porta está abrindo outra que será para a sua edificação, proteção e vitória. Você não precisa forçar, você não precisa derrubar. Apenas confiar que no tempo certo Ele mostrará o caminho preparado. Por isso, se uma porta fechou diante de você, não se desespere. Levante os olhos, porque outra está prestes a se abrir. E quando ela se abrir, você entenderá que cada não de Deus foi apenas um atalho para o melhor que Ele já tinha reservado para a sua vida. Quantas vezes, diante de uma porta fechada, a nossa reação imediata é tentar forçar? Insistimos, batemos, empurramos, usamos toda a força para tentar abrir algo que Deus já deixou claro que não era para nós. E o resultado quase sempre é dor. Você já passou por isso? Entrou em um relacionamento mesmo sentindo que não havia paz? Aceitou um trabalho mesmo percebendo sinais de que não era o lugar certo? Tomou decisões rápidas apenas porque não queria aceitar a espera? Se sim, provavelmente descobriu que portas forçadas nunca trazem descanso, apenas desgaste. Provérbios 10:22 nos lembra: a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Se aquilo que você chamou de bênção trouxe mais lágrimas do que alegria, talvez não tenha sido porta aberta por Deus, mas porta forçada pelo coração ansioso. É como um pai que fecha a porta de um armário para que o filho pequeno não mexa em algo perigoso. Se a criança insiste em abrir, pode acabar se machucando. Assim é o Pai Celestial. Quando Ele fecha uma porta, não é porque deseja limitar sua vida, mas porque deseja te proteger de feridas desnecessárias. Lembre-se, nem toda oportunidade é de Deus. O inimigo também sabe pintar cenários bonitos, prometer atalhos fáceis, oferecer portas largas que parecem agradáveis, mas que no final levam à destruição. Jesus mesmo nos alertou em Mateus 7, 13 e 14, que há um caminho largo que conduz à perdição e um estreito que conduz à vida. E sabe qual é o sinal mais claro de que você está diante de uma porta de Deus? A paz. Colossenses 3,15 declara: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Isso significa que se o seu coração não descansa,
Se a alma está inquieta, se tudo em você grita que algo está errado, talvez não seja a porta certa. E se não for de Deus, insista quanto quiser. Ela não trará plenitude. Por isso, pare de gastar suas forças tentando abrir o que o Pai fechou. Porque cada vez que você insiste em forçar, está apenas atrasando o tempo de viver aquilo que Ele realmente preparou. Aceitar uma porta fechada não é fácil. O coração humano gosta de controlar, gosta de respostas rápidas e de caminhos previsíveis. Mas quando Deus fecha uma porta, não é o raciocínio humano que sustenta, é a fé. Hebreus 11:1 define fé como: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, a fé enxerga além do momento. Enquanto os olhos só veem a porta trancada, a fé vê o cuidado de Deus por trás dela. Enquanto a mente reclama do atraso, a fé confia no tempo perfeito do Senhor. Quantas vezes você já viveu situações em que na hora não entendeu nada, mas anos depois percebeu que foi livramento? Isso é fé em ação. Acreditar antes de ver, confiar antes de entender. E a fé não nasce da sua força de vontade, mas do relacionamento com Deus. Romanos 10:17 diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quanto mais você se expõe à palavra, mais sua fé cresce. E quanto mais sua fé cresce, mais fácil fica aceitar os nãos de Deus. Aceitar não é desistir. Aceitar é reconhecer que o Pai sabe melhor. É dizer: Senhor, eu não compreendo agora, mas eu escolho confiar em Ti. Abraão é um exemplo vivo disso. Ele deixou sua terra sem saber para onde iria. Hebreus 11:8. Ele não tinha mapa, não tinha garantias, mas tinha fé no Deus que o guiava. E por confiar, viveu promessas que jamais imaginaria. Assim também é com você. Deus talvez tenha fechado uma porta importante na sua vida. Você não entende, dói, machuca, mas a fé te sustenta e te lembra: se Deus fechou, é porque Ele já tem algo melhor reservado. E quando você confia pela fé, o coração encontra descanso. Porque a fé não precisa de todas as respostas, só precisa saber que Deus está no controle. Quando uma porta se fecha, a primeira sensação é de derrota. Você pensa: falhei, não consegui, não era suficiente. Mas diante de Deus, portas fechadas nunca significam fracasso, significam redirecionamento. Provérbios 19:21 nos lembra: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Isso quer dizer que você pode ter planos, sonhos e estratégias, mas no fim é o propósito de Deus que prevalece. E muitas vezes, para que esse propósito se cumpra, Ele precisa fechar algumas rotas que não levam ao destino certo. Um exemplo claro é a história de Paulo. Em Atos 16:6-7, lemos que ele e seus companheiros foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar em determinadas regiões. Isso não significa que Paulo falhou, mas que Deus tinha outro plano. Logo em seguida, Paulo teve uma visão de um homem da Macedônia pedindo ajuda, e foi assim que o Evangelho chegou à Europa. Se Paulo tivesse insistido nas portas fechadas, teria perdido a oportunidade de cumprir a missão que Deus realmente tinha para ele. Da mesma forma, quando uma porta se fecha na sua vida, não significa que você foi rejeitado ou abandonado. Significa que Deus está te direcionando para algo maior. Ele está alinhando o seu caminho com o seu propósito eterno. O Salmo 37:23 reforça isso. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Seus passos não estão soltos, não estão sem rumo. Cada passo é confirmado pelo Pai, até mesmo os que passam por portas fechadas. Por isso, não veja as portas que se fecham como pontos finais, mas como vírgulas em uma história que Deus ainda está escrevendo. O que parece interrupção é, na verdade, correção de rota.
E o destino final é sempre maior do que aquilo que você tinha planejado sozinho. Se todas as portas da sua vida se abrissem facilmente, você provavelmente acreditaria que sua força e sua inteligência seriam suficientes. Mas Deus permite portas fechadas justamente para lembrar que a vida cristã não é sustentada pelo esforço humano, mas pela dependência dele. Moisés aprendeu isso no deserto. Quando o mar estava à sua frente e o exército do faraó atrás, todas as portas pareciam fechadas. O povo entrou em pânico, mas Moisés disse em Êxodo 14:13-14: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Naquele momento, Deus mostrou que não era pela força de Moisés, nem pela habilidade do povo, mas pela intervenção sobrenatural. E o mar se abriu. Assim também acontece conosco. Muitas vezes, Deus fecha portas para que aprendamos a parar de lutar sozinhos e a descansar na força dele. Porque quando você chega ao limite, descobre que não é sobre a sua capacidade, mas sobre a graça que sustenta. O apóstolo Paulo ouviu do próprio Senhor em 2 Coríntios 12:9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A fraqueza que tanto tememos é, na verdade, o palco onde a força de Deus se manifesta. E cada porta que se fecha é uma oportunidade para reconhecer: Senhor, eu não consigo sozinho, mas eu confio em Ti. Dependência não é sinal de incapacidade, é sinal de maturidade espiritual. É entender que quando uma porta se fecha, não é para você desistir, mas para você se aproximar ainda mais do Pai. Por isso, quando tudo ao seu redor parecer dizer não, não desespere. Pode ser que Deus esteja apenas te conduzindo a depender dele de um jeito novo e mais profundo. Se todas as portas se abrissem sem esforço, talvez nunca aprendêssemos a dar valor ao que recebemos. O coração humano tem a tendência de banalizar aquilo que vem fácil. Mas Deus, em sua sabedoria, fecha algumas portas para nos ensinar a valorizar profundamente as que Ele decide abrir. Imagine alguém que passa muito tempo orando por um emprego. Enquanto as portas permanecem fechadas, a pessoa sente dor, ansiedade e, às vezes, até revolta. Mas quando finalmente Deus abre a porta certa, o coração não encara aquilo como algo comum, e sim como um milagre. E essa gratidão faz toda a diferença. O Salmo 126, 5, 6 nos mostra esse princípio. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Ou seja, o tempo da espera e da frustração prepara o terreno da gratidão. Quem passa pelas lágrimas valoriza mais a colheita. Você já reparou como, quando recebe algo rápido demais, a tendência é não cuidar como deveria? Mas quando recebe algo depois de orar, esperar e confiar em Deus, o coração cuida com zelo, porque entende o valor do presente que veio do céu. As portas fechadas são como professores da paciência. Elas nos ensinam que as bênçãos não são conquistas humanas, mas respostas divinas. E quando a porta se abre, aprendemos a ser fiéis, a cuidar, a proteger e a usar aquilo para a glória de Deus. Por isso, não despreze o tempo em que as portas não se abrem. Esse tempo não é perda, é preparação. Ele molda seu coração para que, quando o milagre chegar, você não trate como algo comum, mas como o tesouro precioso que realmente é. Quando uma porta se fecha, a sensação imediata é de perda. Você pensa, se isso tivesse acontecido, minha vida estaria melhor agora. Mas será que estaria mesmo? A grande verdade é que Deus enxerga o quadro completo, enquanto nós só vemos uma parte. É como olhar uma tapeçaria pelo avesso. Enxergamos os fios soltos, confusos, sem sentido.
Mas do outro lado, Deus vê o desenho perfeito que está formando. Isaías 55, 8, 9 nos lembra dessa realidade. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isso significa que você pode estar olhando para uma porta fechada com lágrimas nos olhos, sem entender nada, mas Deus do alto já está vendo o que teria acontecido se aquela porta tivesse se aberto. Talvez você estaria em perigo. Talvez se perderia no meio do caminho, talvez teria se afastado dele. A verdade é que, se Deus fechou, é porque viu algo que você não viu. E mesmo sem entender agora, pode confiar. A visão dele é sempre mais ampla, mais sábia e mais amorosa. Um exemplo disso está em Gênesis 50, 20, quando José, depois de toda a dor que sofreu, disse a seus irmãos: Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. José não entendeu quando foi vendido, quando esteve preso, quando foi esquecido. Mas Deus via o quadro completo. E cada porta fechada o estava conduzindo ao trono do Egito, onde seria instrumento de salvação para muitos. Assim é com você. O que hoje parece perda, amanhã será entendido como parte do plano maior, porque Deus já está vendo além, já conhece o caminho, já sabe o final da história. Muitas vezes, você não consegue viver o novo de Deus porque ainda está preso ao velho. E é nesse ponto que as portas fechadas entram como parte do processo. Elas nos obrigam a soltar o passado para abraçar aquilo que o Senhor está preparando. Isaías 43, 18, 19 declara: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Perceba, a ordem é clara. Não se prenda ao que já passou. As portas fechadas, por mais dolorosas que sejam, são um instrumento de Deus para cortar vínculos que poderiam te impedir de entrar no novo. Quantas vezes você insistiu em permanecer em lugares, relacionamentos ou projetos que já estavam mortos? E foi somente quando aquela porta se fechou de vez que você foi capaz de olhar para a frente. No início, a dor gritou. Mas depois, você percebeu que, se aquela porta não tivesse sido fechada, você nunca teria vivido a novidade que Deus já tinha preparado. Em João 15, 2, Jesus diz: Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Assim também são as portas da vida. Algumas precisam ser retiradas para que novas possam se abrir e gerar mais frutos. Não é poda para destruição, é poda para multiplicação. E talvez hoje você esteja chorando por uma porta que se fechou recentemente. Eu quero te dizer, não é o fim. É apenas Deus tirando aquilo que já não gerava vida para colocar você em uma estação mais fértil, mais frutífera e mais abençoada. As portas fechadas não são um castigo, são uma transição. Elas não dizem, acabou. Elas dizem, prepare-se, porque o novo está a caminho. Às vezes, você insiste em estar perto de pessoas que parecem boas aos seus olhos, mas que, na verdade, não têm intenção de caminhar com você no propósito de Deus. Ou então, deseja entrar em ambientes que parecem oportunidades incríveis, mas que trariam perigos espirituais e emocionais para a sua vida. É nesses momentos que Deus, em seu cuidado, fecha portas. Nem sempre conseguimos discernir o coração das pessoas. 1 Samuel 16, 7 nos lembra: o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Isso significa que você pode ver simpatia, afeto ou oportunidades em alguém,
Mas Deus já conhece intenções ocultas e, por amor, Ele impede certos vínculos de continuarem. Talvez você já tenha chorado por alguém que se afastou, por amizades que se romperam ou por relacionamentos que não deram certo. Mas se hoje você olha para trás, percebe que muitas dessas pessoas não estariam preparadas para o que Deus planejou para você. Se permanecessem, poderiam te puxar para baixo, te distrair ou até te afastar da fé. Salmo 121:7 declara: O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. E às vezes, essa proteção se manifesta de forma silenciosa. Uma porta que não se abre, uma ligação que não retorna, uma oportunidade que desaparece. Na hora, parece rejeição. Depois você percebe que foi proteção. Lembre-se, Deus não apenas te guia para os lugares certos, Ele também te guarda dos lugares errados. E quando Ele fecha uma porta, não é para te punir, mas para te proteger de pessoas e ambientes que não fazem parte da sua boa vontade. A ansiedade nasce da pressa. Queremos respostas rápidas, soluções imediatas e caminhos sem obstáculos. Mas Deus, em sua sabedoria, fecha algumas portas para nos ensinar a lição que nenhum atalho pode ensinar: a paciência. Tiago 1:3-4 diz: Sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Cada porta fechada é como uma sala de espera espiritual. Nela, aprendemos a confiar mais em Deus do que em nossos impulsos. Aprendemos a ouvir mais, a orar mais, a depender mais. José é um exemplo disso. Depois de receber o sonho de que governaria, ele foi vendido, traído, preso e esquecido. Foram anos de portas fechadas antes de chegar ao palácio. Mas cada não que ele recebeu o amadureceu para que, quando o sim chegasse, ele estivesse preparado para governar. A paciência que nasce das portas fechadas não é apenas suportar o tempo, é amadurecer no tempo. É deixar que o coração seja moldado, que o caráter seja lapidado, que a fé seja enraizada. Salmo 40:1 resume isso com perfeição. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. José esperou. Davi esperou. Ana esperou. Abraão esperou. E todos, ao final, viram o cuidado de Deus se manifestar. Você também está nesse processo, e cada porta fechada não é perda de tempo, mas investimento de Deus no seu amadurecimento espiritual. Porque a promessa não é apenas que Ele abrirá portas, é que você estará pronto para atravessá-las quando elas se abrirem. Quando tudo parece dar certo, é fácil acreditar que nossa segurança está em empregos, relacionamentos, recursos ou pessoas. Mas quando uma porta se fecha, somos confrontados com a pergunta: em quem realmente está minha confiança? Muitos colocam sua segurança em coisas passageiras, mas Jeremias 17:7-8 nos lembra: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Perceba, quem confia no Senhor não se abala com portas que se fecham, porque sua raiz não está na porta, mas na fonte eterna. As portas são circunstâncias. A fonte é Deus. Um exemplo disso é Daniel. Quando a porta da liberdade foi fechada e ele foi levado cativo para a Babilônia, parecia que tudo havia acabado. Mas mesmo ali, sua segurança não estava no palácio nem no rei, mas em Deus. E por confiar, foi exaltado mesmo em terra estrangeira. Quantas vezes você já se desesperou por uma porta fechada porque acreditava que sua vida dependia dela? Mas depois,
percebeu que sua verdadeira segurança não estava naquele trabalho, naquela pessoa ou naquela oportunidade, e sim no Deus que cuida de cada detalhe? Salmo 125:1 confirma isso. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Quando uma porta se fecha, Deus está te lembrando: sua segurança não deve estar nas portas, mas em mim. E quando você entende isso, a ansiedade perde força, porque não importa quantas portas se fechem, sua vida não depende delas, mas do Deus que abre e fecha segundo a sua perfeita vontade. Muitas vezes, queremos algo com tanta intensidade que chegamos a acreditar que é a melhor escolha. Oramos, insistimos, planejamos, mas quando a porta se fecha, nos sentimos frustrados. O que não percebemos é que Deus usa esse não para alinhar os nossos desejos ao que realmente faz parte da sua vontade. Romanos 12:2 nos ensina: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso significa que nossa mente precisa ser renovada para aceitar que nem sempre o que queremos é o que precisamos, e que a vontade de Deus, ainda que diferente da nossa, é sempre melhor. Jonas é um exemplo claro disso. Ele queria fugir do chamado, e a porta para Tarsis parecia aberta. Mas Deus fechou todos os caminhos até que Jonas fosse redirecionado para Nínive, onde o propósito verdadeiro estava. No início ele resistiu, mas no final entendeu: os planos de Deus são maiores que os nossos desejos. Da mesma forma, talvez Deus esteja fechando uma porta para mostrar que aquilo que você deseja não é o que realmente vai te trazer plenitude. Ele não te nega porque não te ama, mas porque te ama demais para deixar você escolher o que vai te ferir. Salmo 37:4 confirma: deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Quando você se deleita nele, seus desejos se alinham com os dele. E então, as portas que se fecham já não são vistas como perdas, mas como ajustes de rota para o melhor. Portas fechadas não são sinal de rejeição, mas de alinhamento. São a forma de Deus dizer: eu tenho algo maior para você, confie e se entregue à minha vontade. Toda vez que uma porta se fecha, você tem duas escolhas: se entregar à frustração e parar, ou confiar em Deus e continuar caminhando. E é justamente nessa escolha que nasce a resiliência, a capacidade de se levantar mesmo depois de cair, de recomeçar mesmo depois de ver planos desmoronarem. Romanos 5:3-4 nos ensina: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Veja como funciona o processo. A tribulação, como portas fechadas, produz paciência. A paciência produz experiência. A experiência gera esperança. Ou seja, cada porta fechada não destrói você, mas constrói algo dentro de você. Ela molda seu caráter, fortalece sua fé e te torna mais preparado para viver aquilo que Deus ainda vai abrir. José, antes de governar o Egito, passou por muitas portas fechadas. Rejeitado pelos irmãos, vendido como escravo, injustiçado na prisão. Mas cada uma dessas situações o fortaleceu e o preparou para o lugar onde Deus o colocaria. Sem resiliência, ele não teria suportado o peso da posição de liderança. Da mesma forma, você não pode olhar para as portas fechadas como fracassos, mas como treinamentos. São essas experiências que vão te dar a força necessária para lidar com as portas abertas que virão. Salmo 18:29 declara: com o meu Deus, salto uma muralha. As muralhas e portas fechadas que parecem te bloquear hoje, na verdade, estão te ensinando a saltar mais alto amanhã. Resiliência é isso, não negar a dor,
mas não deixar que ela paralise. É olhar para a porta fechada e dizer: Deus, eu não entendo, mas eu continuo confiando. E nessa confiança, o coração ganha força que só quem caminha com Deus pode experimentar. Quando todas as portas parecem abertas, a tendência do coração humano é se distrair com as conquistas. Mas quando uma porta se fecha, somos empurrados para um lugar de maior busca, maior dependência e maior intimidade com Deus. É no silêncio de uma porta que não se abriu que você dobra os joelhos com mais fervor. É na dor de uma oportunidade perdida que você derrama lágrimas diante do Pai. E é nesse encontro secreto que a sua fé é fortalecida. Mateus 6,6 nos lembra: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Veja o detalhe: a porta fechada aqui é também símbolo de encontro íntimo. Não é apenas a porta das circunstâncias, mas a porta do quarto secreto, onde ninguém vê, mas onde Deus derrama sua presença. Quantas vezes, quando tudo parecia caminhar bem, você reduziu o tempo de oração, deixou de meditar na palavra e viveu na correria? E quantas vezes, quando uma porta se fechou, você se aproximou de Deus como nunca antes? As portas fechadas são convites. Convites para parar, silenciar, ouvir a voz de Deus e experimentar uma proximidade que talvez você não buscasse se tudo estivesse perfeito. O Salmo 34:18 confirma isso. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. É no quebrantamento que Deus se revela de forma mais intensa, e cada porta que se fecha pode se transformar em uma oportunidade de experimentar a presença dele de forma mais profunda. Por isso, ao invés de apenas lamentar as portas que não se abriram, veja nelas um convite para se aproximar mais de Deus. Porque no fim, a maior porta que ele sempre mantém aberta é a da sua presença. Quantas vezes você já pensou: se essa porta tivesse se aberto, minha vida seria diferente? Mas e se essa porta fechada fosse apenas a forma de Deus dizer: filho, eu tenho algo muito melhor reservado para você? Deus não é um pai que nega por negar. Ele não se alegra em ver você frustrado. Ele sabe exatamente o que você precisa, e principalmente quando você precisa. Romanos 8:28 declara: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso significa que até a porta que não se abriu está servindo a um propósito maior. Aquilo que parecia atraso é, na verdade, proteção. Aquilo que parecia perda é apenas preparação. O que hoje é um não, amanhã pode se revelar como o maior sim que você já recebeu. Talvez Deus esteja segurando você por um instante, porque Ele sabe que lá na frente o caminho será melhor, mais seguro, mais alinhado ao seu plano perfeito. Isaías 55:9 nos lembra: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. É nesse entendimento que a fé se fortalece. Acreditar que, mesmo sem ver, Deus já está preparando algo maior. Quando uma porta se fecha, não é o fim da história. É apenas o começo de uma nova rota, mais elevada, mais plena e mais cheia de propósito. Por isso, não desanime. A porta fechada de hoje é a garantia de que o melhor ainda está por vir. E quando esse melhor chegar, você vai olhar para trás e agradecer pelas portas que não se abriram. Você já se perguntou quem realmente tem a chave das portas da sua vida? Nem patrões, nem sistemas, nem pessoas que tentaram te impedir. A Bíblia diz em Apocalipse 3:7: eis o que diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi.
O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Isso significa que quando Deus decide abrir uma porta, não há força humana, espiritual ou circunstancial que possa impedir. As portas que ele abre não dependem da sua força nem da aprovação de outros. Elas dependem apenas da vontade soberana dele. Se hoje você está diante de muros, saiba, o mesmo Deus que derrubou os muros de Jericó é o Deus que derruba barreiras na sua vida. Se você sente que não há saída, lembre-se, o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho é o Deus que abre caminhos impossíveis diante de você. Talvez você não saiba como nem quando, mas uma coisa é certa: a porta que precisa ser aberta será aberta pelas mãos de Deus. E quando essa porta se abrir, você vai entender que o tempo de espera não foi desperdício, mas preparo para que você pudesse entrar nela de cabeça erguida, com maturidade, fé e gratidão. Antes de encerrarmos essa mensagem, eu quero te pedir algo simples, mas especial. Se essa palavra falou com você, inscreva-se no canal, compartilhe com alguém que precisa ouvir e deixe nos comentários o que você está esperando que Deus faça na sua vida. Sua partilha pode ser a confirmação que alguém está precisando para continuar acreditando. Confie. A chave da sua vida não está perdida. Ela está nas mãos daquele que nunca falha.